Bom, vamos ver então aqui como é que funciona os temporizadores em linguagem ladder. Aqui, gente, é só uma coisa importante, tá? No caso de temporizador, contador, pode ser que existam diferenças dependendo do CLP que você está programando, tá? Eu vou mostrar aqui a forma como é feito no CLP da Festo, que é o CLP que a gente tem no laboratório. No caso de temporizador, tem três tipos de temporizadores no CLP da Festo. A gente tem esse primeiro tipo aqui, que é o Pulsar Timer, tá? A simbologia dele é representada por esse quadradinho aqui, ó, que tem um reloginho dentro, tem um timer escrito aqui, tá? E no caso desse Pulsar Timer, ele é chamado de TO, tá? Não, desculpa, T0. T0 ou T1, T2, T3, T4, quantos temporizadores você quiser utilizar no teu programa. No caso aqui eu estou usando um temporizador só, eu estou chamando ele de T0. Esse 5S aqui é os 5 segundos, 5 segundos, quer dizer que esse temporizador ele vai atuar, o tempo de atuação dele é de 5 segundos. Outra coisa interessante é que no caso de temporizador e contador, você faz o desenho aqui do quadradinho e não precisa conectar a saída dele aqui com a linha da direita, tá? Você pode deixar essa em branco. Isso aqui em amarelo é só um comentário que tem especificamente nesse programa de programação do CLP da Festo, tá? Então a gente não tem essa conexão como a gente tem aqui a conexão de bobinas, tá? Então aqui esse exemplo para mostrar o pulsar time, o que a gente tem? A gente tem uma entrada acionando esse temporizador. E esse temporizador aparece ele sendo acionado aqui e aí a ele nós associamos um contato. E esse contato a gente está ligando a uma saída, tá? Como é que ele funciona? O funcionamento dele eu vou explicar através de um gráfico, tá? Um gráfico que é mostrado no manual de programação desse CLP da Festo. Por isso que essas instruções aqui estão em inglês, tá? Aqui, imagina que eu tenho uma entrada. Quando a entrada está em zero, né, a saída T0 aqui dessa chave também está em zero. Agora, quando essa entrada ela está alta, ou seja, essa entrada é energizada, por exemplo, pode ser um botão, né? Aperta um botão, energizou essa entrada aí zero. Quando eu energizo essa entrada, esse T0 meu, ele já vai também energizar. Então, quando eu aperto esse botão, esse T0 esse contato já é fechado e, de acordo com a ligação que eu fiz aqui, esse O0 também vai ser energizado, né? Porque eu fechei o contato aqui, O0 energizou, então a saída fica num valor alto. E aí, se eu mantenho esse zero pressionado, né? Ou esse contato acionado, eu vou contando o tempo, né? E essa contagem de tempo é mostrada por esse gráfico aqui, ó, timer word, tá? E aí esse gráfico vai mostrando o tempo decaindo. Se eu solto esse botão I01, como acontece aqui nesse instante de 3 segundos aqui, ó, o timer word ele volta para o ponto máximo dele aqui. O que aconteceu aqui? Né? Eu soltei esse botão em um determinado período de tempo. Quer dizer que eu resetei esse temporizador. Tá? Mas, se eu mantenho esse botão pressionado por 5 segundos, quando decorrer esse tempo de 5 segundos, que é mostrado aqui, ó, quando essa linha chegar em zero, opa, quer dizer que chegou em 5 segundos. Aí, esse T0, ele volta para zero, né? Então, essa saída aqui, ela é desenergizada e, consequentemente, essa saída é desenergizada. Então, a ideia desse temporizador aqui, resumindo, é o seguinte. Você aperta o botão, energiza esse contato T0. Então, a minha saída fica energizada. E ela fica energizada pelo tempo que você ajustou aqui no timer. No caso aqui, 5 segundos. Se você não soltar o botão, aqui o I0. Se você soltar o botão, aí o temporizador ele reseta. E começa a contar 5 segundos de novo. Então, esse é o funcionamento desse tipo de temporizador, que é diferente do funcionamento que a gente tem do temporizador usado na eletropneumática. O temporizador usado na eletropneumática, ele é parecido com esse outro temporizador que a gente tem no CLP da Festo, que é o Time on Delay. Tá?
ele é chamado de T1 aqui, ó. Aí pode ser T1.0, T1.1, T1.2, quantos temporizadores você usar. Quando você chama esse temporizador de T1, ele já entende que é esse tipo Time on Delay. E esse Time on Delay, ele já é equivalente ao temporizador que a gente tem na eletropneumática. Então, se vocês forem usar lá no projeto, né, se vocês precisam usar um temporizador, se vocês forem usar um temporizador como esse aqui, né, lá no teu circuito eletropneumático, quando vocês forem passar para a linguagem ladder, vocês vão usar esse temporizador aqui, ó, denominar ele com T1, tá? Chamando ele de T1 lá no programa de vocês, eu já entendo que é esse tipo de temporizador aqui, Time on Delay, tá? Então, o funcionamento dele, se a gente for olhar em termos gráficos, é o seguinte. Se você... aqui tá 3 segundos, tá, gente? Aqui tá diferente. Aqui eu coloquei 5 segundos, mas aqui nesse exemplo gráfico ele está considerando como 3 segundos. Então é o seguinte. Se eu aperto o botão de entrada aqui, o I01, ele já começa a contar o tempo. Então, começa a contar o tempo. Se eu solto o botão antes dos 3 segundos, como acontece aqui, ó, eu soltei o botão nesse instante 3, considerando que eu apertei o botão no instante 1, então passaram 2 segundos. Nesse caso, o temporizador é resetado. Então, ele começa a contar de novo o tempo quando eu apertar de novo o botão. Então, aqui nesse instante 4, eu apertei o botão e mantive pressionado por 4 segundos. Aí, quando chega em 3 segundos aqui, ó, a minha saída, que estava 0, passou os 3 segundos, esse gráfico foi para 0, aí ele manda um sinal. E aí ele manda o sinal até eu manter essa entrada alta, né, energizada. No caso, eu estou com um botão pressionado ali no T1, no temporizador aqui. Aqui, ó. Então, eu estou com esse botão pressionado. Então, se eu mantenho pressionado esse botão nesse tempo, que aqui está 5 segundos, lá no outro slide está 3 segundos, esse T1 aqui, ele vai para 1 e energiza essa saída. Então, esse funcionamento desse temporizador é equivalente a esse temporizador que a gente usa nos circuitos eletropneumáticos. Tá? E aí tem um outro tipo de temporizador que é o Switch Off Delay, que a gente chama de T-Off aqui. Tem o T normal, que é o Pulsar Timer, o Time on Delay, que é o T-On, e o Switch Off Delay, que é o T-Off, que ele tem um funcionamento inverso daquele que a gente viu no Time on Delay. Ou seja, você tem que ficar um tempo não pressionando o botão para desenergizar a saída. Né? Uma vez que você aperta o botão, né, uma vez, energiza a saída. Aí você tem que soltar o botão e manter ele solto por um tempo que você setou aqui. E aí a tua saída vai para 0. Então é inverso do funcionamento do Timer on Delay, tá? Mas assim, entendendo o funcionamento do Time on Delay é o que é importante para vocês, porque é o que a gente viu na parte de eletropneumática, tá? Esse Switch Off Delay não é tão utilizado assim. E no próximo vídeo eu falo sobre o contador que a gente tem no CLP da Festo.